Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, nossos encontros semanais, onde nós expomos as Escrituras juntos de uma maneira didática e simples para todos. Então, você que nos acompanha pelo Zoom, pelo YouTube, sejam bem-vindos. Hoje nós daremos continuidade, então, à exposição do Evangelho de Mateus. Nós paramos no capítulo 20 e hoje vamos fazer, então, a exposição do capítulo 21. Bom, nós esperamos, né, que tenha tempo aqui hoje para a gente terminar o capítulo 21. Se não der tempo, a gente termina na semana que vem, porque hoje a gente tem uma aula bastante interessante, especial, cheia de detalhes, cheia de intrigas e cheio de debates, né? Então, a gente vai começar. Eu vou pedir para o Rafael está aqui já com a gente. Rafael, faz essa oração inicial para a gente iniciar, por favor. Ok. Senhor, nós te agradecemos por vez perante a tua presença, pedindo primeiramente perdão pelos nossos pecados e pedimos orientação por essa aula dos investigadores, que o Senhor possa abençoar o estudo de hoje, que possa ser ricamente para o nosso entendimento da tua santa e gloriosa escritura bíblica. Que o Senhor possa abençoar o Rogério, que dará a aula, através dele, Senhor Jesus, que a gente possa aprender mais e mais sobre ti, Senhor, que a gente possa sentir tua presença, nos dê uma aula abençoada, as pessoas que vão assistir essa aula no YouTube, que possam ser edificadas pela tua santa e gloriosa presença. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rafael. Bom, galera, só para a gente recapitular o que nós estávamos conversando nas últimas aulas. Até aqui, o Evangelho de Mateus ele focou em falar do ministério de Jesus na região da Galileia, né? Os últimos capítulos que nós estudamos, eles ocorreram justamente no caminho que Jesus faz da Galileia até Jerusalém, descendo o mapa, indo para a cidade de Jerusalém. O que a gente vai ver agora no capítulo 21, né? A última cidade onde Jesus parou foi a cidade de Betânia, que é a região ali próximo de Jerusalém, a 3 quilômetros mais ou menos. O que a gente vai ver agora é a entrada de Jesus em Jerusalém após ter iniciado o seu ministério. É a primeira vez que Jesus vai entrar em Jerusalém depois que ele iniciou o seu ministério. Não é que ele não tenha ido a Jerusalém antes. Vejam muito bem, não é a primeira vez que ele vai a Jerusalém, mas é a primeira vez que ele vai depois do início do seu ministério como profeta, Messias e sacerdote. Então, ele vai a Jerusalém pela primeira vez, aclamado e reclamando o título de Messias, o título de Cristo, aquele que foi prometido, o Filho de Deus. Então, é um evento muito especial, é um evento em que Mateus ele dá bastante ênfase, em que Mateus está preocupado de relatar esse acontecimento como o cumprimento de profecias do Antigo Testamento ligadas a esse evento. O que Mateus ele está fazendo desde o início do Evangelho, na verdade. Desde o capítulo 1, Mateus ele está ligando as passagens de Jesus com as profecias do Antigo Testamento ligadas a ele. Ok? Então, a gente vai fazer a primeira leitura, que é do versículo 1 até o versículo 11, que fala sobre essa entrada triunfal. Depois dessa leitura, eu vou levar vocês virtualmente para a cidade de Jerusalém, onde nós vamos refazer a caminhada que Jesus fez nesta entrada. Então, fica ligado aí com a gente. Vamos lá? Bíblia na mão e vamos para a exposição. Vamos lá, capítulo 21, então, de Mateus. Quando já se aproximava de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras ficava do lado leste de Jerusalém, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Jesus estava lá naquela região, próximo já, mas antes de entrar em Jerusalém, ele parou ali naquela região de Betfagé. Ele enviou à frente, então, para entrar na cidade, 2 discípulos, dos quais deu a seguinte ordem: vão adiante, e assim que entrarem na cidade, verão uma jumenta amarrada com o seu jumento ao lado. Desmarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Bom, isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Abre aspas, versículo 5 agora. É uma citação, então, do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10, em que Zacarias profetizou o seguinte:
digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima, ele é humilde e vem montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Então, veja, Mateus está linkando esse acontecimento com o texto de Zacarias, capítulo 9. Nós, quando estudamos o livro de Zacarias, vocês podem conferir na playlist aqui do canal, a exposição do livro de Zacarias, o estudo, em que nós linkamos essa profecia messiânica a esse acontecimento. Então, a gente vê que, de fato, Mateus está retornando aqui à memória dos discípulos. Vejam, isso está acontecendo para que se cumpra essa profecia. De fato, ele é o Messias, ele é o Cristo. Bom, os dois discípulos fizeram conforme Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre a jumenta. E Jesus montou nele. Então, veja, né? As pessoas, evidentemente, perguntaram para que animal era aquele. Marcos ele vai dar mais detalhe dessa passagem lá no capítulo 11, né, do seu evangelho. E aí, quando as pessoas perguntaram, Jesus ele ordenou que respondessem que o Senhor precisava dele. E aí a gente tem duas hipóteses sobre isso. Vamos lá. A primeira é que as pessoas que perguntaram para os discípulos por que eles estavam desamarrando a jumenta, não sabiam de quem era o dono. Então, quando os discípulos falaram assim, o Senhor precisa deles, as pessoas pensaram que o dono do jumento pediu para aqueles homens ali pegar o jumento para eles. A segunda hipótese é que uma profecia de Cristo antecipava a fé da pessoa que estava com o jumento. Por quê? Pouquíssimas pessoas em Jerusalém, naquele momento, conheciam Jesus. Jesus ainda não era famoso em Jerusalém. Vamos lembrar que Jesus era famoso na Galileia, em Samaria, na Pérea, lá na Fenícia, porque o ministério de Jesus até então foi lá em cima. Tanto que quando ele vai chegar agora em Jerusalém, as pessoas vão ficar perguntando: quem é esse cara? Quem é esse que está entrando aí? Quem é esse que está pregando? Porque até então ele não era conhecido naquela região. Então, quando Jesus ele fala, o Senhor precisa dele, e os discípulos falam isso para a pessoa então entende de que é de Cristo que está falando, né? Desta forma, pressupondo que a pessoa já conhecia a Cristo. Então, a gente tem aí essas duas linhas de pensamento e interpretação sobre essa questão. Bom, versículo 8. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalhavam pelo chão. E as pessoas, tantos que iam à frente, tantos que o seguiam, gritavam, abre aspas, Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nos mais altos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em alvoroço e perguntavam, quem é este? A multidão respondia, é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Então vamos lá, alguns detalhes que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa passagem. E aí eu quero que vocês liguem o microfone aí para a gente dialogar um pouquinho. Vamos lá? Liguem os microfones, porque a gente vai fazer agora uma sessão aí de perguntas e respostas para a gente dialogar sobre essa passagem. Vamos lá. A primeira é o animal. Por que Jesus ele entra na cidade de Jerusalém montado em uma jumenta? Vamos lá. Qual é a primeira resposta de vocês sobre isso? Vamos Porque eles. Eu acho que é porque. Câmera. Eu não sei se tem a. Foi? Uhum. Eu não sei se tem a ver, mas eu acho que é em relação a ele ter saído, né, de Jerusalém com o jumentinho, né, no caso da mãe dele, quando estava grávida, e também por ser um animal considerado, acho que humilde, entende? Não sei se tem a ver, por o fato de ter saído, né, com a mãe grávida, com o jumentinho. Quem mais? E aí? Por que um jumento? Também foi para que se cumpra a profecia de Isaías, Zacarias. né? Zacarias, no caso. Zacarias. Não, mas aí seria parte disso que você perguntou, né? Porque Zacarias você já contou. Sim. Não, de fato, as duas coisas se complementam, né?
A gente tem também em Isaías 62:11, né? Mas a maior Isso aí é parte também. é em Zacarias, né? Isaías 62:11. Mas não fala sobre a referência da jumenta. Vamos lá. A primeira questão é a humildade, né? Vamos lá. Ele vem como um rei humilde, alguém humilde. Veja, nos desfiles militares, como é que os generais, os soldados, os vitoriosos desfilavam? Montados em quê? Cavalos. Cavalo. Quando se ia para a guerra e quando se voltava da guerra, o animal era o cavalo, né? As pessoas iam montadas num cavalo, que é um animal de guerra, ele vem para guerrear, ele vem para declarar a vitória. Mas Jesus, ele entra em Jerusalém montado no jumento, que é um animal que não é associado à guerra, que é associado à humildade e mansidão. Então, Jesus já está anunciando qual é o objetivo da missão dele ali em Jerusalém. Ele não vem ainda para declarar o reino do Messias. Ele não vem para inaugurar o reino de Davi. Ele não vem para derrotar os romanos. Ele não vem para trazer a guerra. Ele vem para trazer a paz e a mansidão. Então, de fato, vamos lá. Para que se cumprisse Zacarias 9 e para mostrar o objetivo do seu ministério, ok? Então, ó, perfeito. Tanto é, galera, olha só que coisa linda as figuras da Bíblia. Na primeira vinda de Cristo, ele vem montado em um jumento, entrando em Jerusalém como alguém humilde montado numa jumenta. Ok. Mas lá em Apocalipse 19, ele vem montado em quê? Em um cavalo. É um cavalo. Bom, lá em Apocalipse, ele vem montado num cavalo, um cavalo branco. Ele vem com uma espada. Ele vem o quê? Para a guerra. Então, olha só, nos evangelhos, ele vem montado num jumento. Lá em Apocalipse, ele vem montado num cavalo branco. Então, a gente ainda espera a vinda dele para guerrear e derrotar todos os seus inimigos. Na primeira vinda, ele veio para a mansidão e para a paz. Então, vamos lá. Mais uma última, para terminar essa parte. Vamos lá. Além disso, Jesus estava reivindicando ser rei, porque ninguém entrava na cidade montado numa mula, sendo aclamado pela população, se não quisesse ser aclamado como rei. De fato, Jesus estava dizendo que ali, eu sou o rei legítimo. Esse Herodes que está sentado aí, esses romanos, não tem nada com nada. Eu sou o descendente de Davi. Tanto é, as pessoas citavam um salmo de Davi, Salmo 118, né? Quando as pessoas diziam, Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome de Jesus, isso aqui é Salmo 118. É um salmo de Davi, messiânico. Então, as pessoas estavam louvando um salmo de Davi, apontando para Jesus, dizendo, ele é o bendito que vem em nome do Senhor, ele é o Messias, ele é aquele a quem nós esperávamos. Hosana nas alturas, bendito é o que vem. Então, Jesus estava, de fato, reivindicando ser o Messias. Mais ainda, ele estava reivindicando o seu rei legítimo, o rei legítimo de Jerusalém. Bom, aí vai a pergunta agora para os investigadores. Qual outro rei no Antigo Testamento, para decretar o seu reinado, também desfilou em Jerusalém montado num jumento? Vamos lá? O rei Davi? Não. Eu tô com um aqui, mas acho que vou falar não. Vai, vamos lá, pode chutar. É um rei, Mas vou dar Saul? uma dica, ó. É um rei que estava com seu reinado ameaçado, porque pessoas estavam conspirando para que ele não reinasse. Só que o rei que estava no comando tinha prometido para a mãe dele que era ele que ia reinar. Aí a mãe dele contou para o marido que estava tendo uma trama para que os filhos dela não reinassem. Aí o rei falou, não, pega ele, monta ele num jumento e desfila pela cidade declarando que ele é o novo rei. Porque ele já estava já na cama velhinho, já pronto para morrer. E ele garantiu, então, que seu filho seria o seu sucessor.
Como? Mandando o seu filho desfilar pela cidade num jumento. A Betânia chegou perto aí da resposta. Foi Absalão? Não sei o nome dele. Oi, Rayane? Absalão? Não, Absalão, meu Deus, não. Não, não. Não foi Saul, não. Não foi o. É filho dele. Eu não sei o nome dele. Não foi Jonathan. Não, foi o outro. Como é o nome do outro? Salomão, meu Deus, Salomão estava com seu reinado ameaçado. O Saul só teve um filho só. Não, Salomão. Não, Saul teve outros filhos, não teve um só, não. Teve? Lembro não. E nenhum deles prestava, só Jonathan, né, inclusive. E vamos lá. Salomão estava com o reinado ameaçado, né? Meu travou. E lembra que Adonias, irmão de Salomão, queria tomar o reinado de Salomão, sendo que Davi havia dito que Salomão seria o próximo rei, né? Adonias conspirou contra Salomão, junto com Joabe, né, Betânia? Joabe, o queridinho de Davi, que traiu Davi, né? Conspirou com Adonias, e Davi falou o quê? Não, pega Salomão, bota na jumenta. Isso está lá, pessoal, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, tá bom? Lá no versículo 17, aliás, 28, a partir do versículo 28, tá bom? 1 Reis, capítulo 1, versículo 28. E aí Salomão desfila pela cidade, sendo declarado como rei, ok? Montado numa jumenta. Então, olha a quem Jesus está fazendo referência aqui também. Eu sou o filho de Davi. Eu sou a descendência de Davi. Salomão fez lá atrás, Jesus está fazendo aqui de novo. Então, tá vendo quantos links, né, a gente está fazendo com essa passagem, tá bom? Quantas referências e quantas mostras, né, nós estamos aqui apontando. Então, vamos lá. Essa é a segunda questão. Vamos lá. A terceira agora é que, vamos lá, a questão de Jesus não ser conhecido. Quem era a multidão que estava acompanhando Jesus? Veja, quando Jesus ele vem da Galileia para Jerusalém, ele não vem sozinho. Ele vem com 12... Dificilmente, né, Jesus estava sozinho, né? Dificilmente Jesus estava sozinho. Inclusive, Jesus era aquele tipo de pessoa que, quando era convidado para uma festa, também não ia sozinho, levava sempre mais gente, né? Em certa ocasião, Jesus foi convidado para um casamento, levou mais 12 discípulos e faltou vinho, né? Então, você vê aí como é que era aí a questão de Jesus, muito sociável, né? Sempre acompanhado. Então, Jesus ele vem com a multidão da Galileia. Algumas pessoas que estavam em Jerusalém já ouviam falar de Jesus, porque muitas delas viajavam direto. Galileia, Jerusalém, Samaria, Jerusalém. Então, já ouviram falar de Jesus e conheciam. E, inclusive, criam nele, né? Vamos lembrar que também alguns fariseus e escribas, já tinham ido lá para Galileia, vindo de Jerusalém, para testar Jesus. Então, a fama de Jesus já estava circulando em Jerusalém antes mesmo dele chegar. Mas o grosso da população não sabia quem ele era. Por isso que quando ele entra sendo saudado pelo povo, as pessoas perguntam quem é este? E a multidão que acompanha Jesus responde, ele é o profeta. Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ou seja, está apontando aqui o histórico de Jesus. Porque até então, Jesus fez o ministério dele aonde? Na Galileia, lá em cima, né? Por isso que ele é chamado de o profeta da Galileia. Que até então o ministério dele foi concentrado naquela região. Ok? Bom, no versículo 12, né, a gente vai ter aí a parte, então, que Jesus ele entra no templo. Mas antes da gente ler aí o 12, né? Aliás, vamos ler o 12, né? Vamos dar uma lida até o 17, né? Antes da gente, de fato, ali entrar na cidade. Vamos lá. Então, Jesus entrou no templo. Veja, até então ele tinha entrado na cidade de Jerusalém. O templo era um complexo dentro da cidade. Havia o pátio, depois havia o complexo do templo e o templo em si. Então, eram 3 áreas, ok? A gente vai ver isso com mais cuidado daqui a pouco. E quando ele entrou, ele viu ali e começou a expulsar todos que estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas, os cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram,
Meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira, aliás, três coisas. A primeira, Jesus nem sempre foi mansinho. Jesus foi manso com pessoas arrependidas, tá? Essa ideia de que Jesus passava a mão na cabeça dos pecados dos outros, do pecador, Jesus amava a prostituta. Hoje isso está muito em voga, né? Inclusive pela esquerda aí, né? Que pinta um Jesus que não julgava, um Jesus que era amigo de prostituta, de pecador, de publicano. De fato. Mas Jesus nunca passou pano para pecado de ninguém. Jesus era amigo de prostitutas arrependidas, de publicanos arrependidos, de fariseus arrependidos, mas não de pecadores incrédulos. Para eles, Jesus dizia palavras de condenação. E para ladrões, Jesus não tinha nem palavra. Era chicote, era paulada. O ladrão aqui é recebido com paulada com Jesus. Então, um dos piores crimes, Jesus estava acusando aqui o roubo, os ladrões. E mais ainda, aqueles que roubavam em lugares sagrados, né? O que acontecia em Jerusalém? O público para fazer sacrifício era enorme. Imagina a quantidade de animais por dia que eram vendidos ali no palácio, no pátio do templo para serem sacrificados por cada pessoa que ia. Então, quem lucrava com isso? Duas classes de pessoas. Primeiro, quem vendia os animais, ia para lá, ó, compra essa pombinha, compra esse carneiro e leva lá para o sacerdote. E o sacerdote que estavam acumulados com os vendedores que cobravam uma taxa de 4 a 8% de cada barraca. O negócio era o seguinte, eu deixo vocês venderem animais aqui no templo, desde que vocês paguem de 4 a 8% de cada lucro de vocês para os sacerdotes. Era um sistema de roubo. Brasília, Brasília em Jerusalém. Tá aí. Eram milicianos. Milícia, exatamente. Sacerdotes milicianos. Cobravam ali para que as pessoas pudessem vender os animais no templo. Olha o sistema, o roubo. E isso não é a primeira vez que aconteceu. Jeremias e Isaías já haviam denunciado em seu tempo. Inclusive, esta fala de Jesus é uma citação de Jeremias. Olha só. Mateus 21, 13 é uma citação de Jeremias 7, 11. Jeremias lá atrás já havia feito isso. Já na época de Jeremias, a corrupção estava mandando em tudo. Isaías também, a mesma coisa. Então, veja aqui, por que Jesus, muitas das vezes, foi associado a Jeremias? Porque as profecias, a pregação e o jeito de Jesus falar as suas coisas, profetizar, foram semelhantes a quem? A Jeremias. Porque os pecados do povo da época de Jeremias eram os mesmos da época de Jesus, só mais agravados, piores. Mas era o mesmo. Então, vejam. E o que Jesus ele vai, dali para frente, pregar? A destruição do templo. Porque há muito tempo, o templo não era mais um lugar de adoração a Deus. E sim um lugar de profanação, um lugar de roubo, um lugar, então, de depravação. Então, era isso que estava acontecendo, né? Por isso que Jesus, dali para frente, ele vai, então, profetizar a destruição daquele lugar que não servia mais para nada, além de roubo, né? Então, vejam só, essas são as questões, né? Então, vamos parar com essa ideia que Jesus passa pano aí para pecado dos outros. Muito pelo contrário, cuidado que Jesus vem com uma vara pesada aí para destruir. Ele dá pisa em quem rouba e ainda destrói a mercadoria ali para que não continue fazendo mais nada. Bom, então, prosseguindo com o texto, nós temos aqui do 14, então, ao 17. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor.
Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Vamos lá. Algumas versões, né, algumas traduções trazem aí: da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? São adaptações aí dessa citação que Jesus faz de um salmo de Davi, que é o Salmo 8, versículo 2. Se você abrir aí a sua Bíblia, no Salmo 8, versículo 2, você vai ver esse salmo que Jesus ele cita para os fariseus. Os fariseus eles ficaram indignados que até as crianças estavam louvando a Jesus, estavam bendizendo a Jesus, né? E por que aquilo era algo grave para os fariseus? Porque os fariseus, como mestres da lei, que ensinavam a lei, ensinavam que a Torá, a lei e os mandamentos tinham que ser ensinados para as crianças, adorar a Deus acima de todas as coisas, enfim, todos os outros mandamentos. Quando as crianças estavam ali louvando a figura de Jesus, louvando Jesus como Messias, os fariseus esperavam que Jesus repreendesse as crianças. Mas Jesus sai muito pelo contrário. Ele cita o Salmo 8:2 justamente para dizer o quê? Que até da boca das crianças, Deus suscita louvores perfeitos e verdades, como o fato de Jesus ser o Filho de Deus, o Filho de Davi. Então ele está dizendo que o que saía da boca das crianças era muito mais do que proveniente delas. Vinha da parte de Deus, que estava usando aquelas crianças para declarar um louvor e dizer uma verdade. E de fato ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, dessa forma, Jesus ele responde aos fariseus. Ok? Então vamos lá. Nós passamos então por essas três partes: a entrada de Jesus na cidade, o confronto dele com os cambistas e com os fariseus. Agora eu quero convidar vocês para a gente fazer um tour juntos aqui pela cidade de Jerusalém. Vocês conseguem acompanhar comigo? Ok? Então, nós temos aqui uma visão aérea do que era a Jerusalém do tempo de Jesus. Nós estamos vendo de cima. Eu vou indicar para vocês aqui a localização dos eventos que nós estamos estudando. Vamos lá? Então, olha só. Para a gente começar com o jardim, o Getsemane. Onde é que Jesus estava? Jesus estava aqui, ó. Aqui é o Monte das Oliveiras, desculpa, o Monte das Oliveiras. Em que a cidade de Betfagé, onde Jesus estava, era por aqui, nessa região. Aqui embaixo nós temos um vale, né, que é o Vale do Inom. O que é um vale? Um vale é um lugar baixo entre dois montes. Aqui a gente tem um monte e aqui a gente tem outro monte, que é o Monte do Templo. E no meio a gente tem aqui o Vale do Inom, ok? É um vale entre esses montes, ok? Então Jesus ele estava aqui. E Jesus ele vai fazer essa trajetória descendo o monte, seguindo e entrando pela cidade pela porta norte, aqui, o portão norte da cidade. Como é que Jerusalém estava situada? Aqui é o lado norte, aqui é o lado sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Reparem que o templo está virado para o leste. O templo está virado nessa direção, tá vendo? Por que o templo está virado para o leste? Né? Por que ele foi construído virado para o leste? Porque o sol ele nasce ao leste. Então, o templo ele tem que estar virado para o lado que o sol nasce. Veja que a cidade ela cresceu toda por trás do templo. Ó, toda por trás do templo. Né? O templo está de costa para a cidade. E mais tarde, né, o rei Agripa II, ele vai aumentar ainda essa cidade. Na época de Jesus era desse tamanho, mas na época da destruição do templo, no ano 70, depois lá, né, mais à frente, essa cidade ainda vai encobrir essa área aqui, ó. Ó, ela ainda vai vir aqui, ó. Essa área todinha aqui, ó, que vocês estão vendo que eu estou desenhando, a cidade vai crescer isso aqui tudinho ainda, ó. Essa área todinha aqui vai ser murada e povoada. Quem foi no Centro Cultural Jerusalém, lembra, né, que a maquete era bem maior do que esse pedaço aqui. Tem uma área bem maior
que é a área da terceira muralha, que foi construída por último, né? Lá, inclusive, na época de Cristo, né? Depois, quando Cristo morreu, ela começou a ser construída, né? Toda essa área aqui, que ainda não era da parte de Jesus. Tanto é, galera, que Jesus ele vai ser crucificado aqui, ó. Vou marcar para vocês aqui o lugar da crucificação de Jesus, ó. Vou fazer um C aqui, ó. Jesus ele vai ser crucificado aqui, ó. O Gólgota. Tá vendo que ele fica fora da cidade? Vocês conseguem ver? Onde eu fiz um C, tá fora da cidade. Então, Jesus ele é crucificado fora da cidade, né? Mas quem vai lá no Centro Cultural Jerusalém, vê que o Gólgota, o Monte Calvário, fica dentro dos muros da cidade. Mas Rogério, oi, volta, por favor, a explicação, porque travou pra gente. tá. É só a questão sobre onde eu fiz um C aqui é o Monte Calvário, ok? É onde Jesus foi crucificado. Vocês podem ver que é fora dos muros da cidade, né? Mas quando a gente vai lá no Centro Cultural Jerusalém, a gente vê que o Calvário fica dentro do muro da cidade. Mas o que acontece é que esses muros que eu fiz a linha aqui ainda não havia sido construído quando Jesus foi crucificado. Então, quando Jesus é crucificado, né, esse Monte Calvário ele está fora da cidade, mas depois que ele morre e ressuscita, que a cidade cresce, aquela área fica para dentro da cidade, né? Mas vamos lá. Então, nós estamos aqui. Vamos dar uma mergulhada agora aqui. Espera aí. Opa! Olha a visão aí, ó. Nós agora estamos em pé, de frente para o templo, no Monte das Oliveiras. Aí, ó. Vai curtindo a visão. Ó, essa é a visão que Jesus e seus discípulos estavam tendo no Monte das Oliveiras. É aqui, ó. Parece aquela área do GTA, né, Rafael? O deserto. Parece mesmo. Olha lá. Esse aqui é o Monte das Oliveiras, tá? A gente clicar aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, tá? Mount of Olives, onde Jesus, inclusive, pregou para os seus discípulos e onde ele vai subir aos céus aqui no Monte das Oliveiras, ok? Aqui embaixo a gente tem também, ó, o Jardim do Getsemane, onde ele vai ser preso, aqui, ó, nesse jardim aqui embaixo. E aqui embaixo, o Vale do Inom. Olha o vale, ó. É o Vale de Cedron, desculpa. Inom não, Vale de Cedron, né? Aqui embaixo. Bom, vamos fazer o percurso que Jesus fez agora na sua entrada triunfal. Vocês estão vendo esse caminho aqui embaixo? Vocês podem ligar o microfone para dialogar agora, tá bom, gente? Pode ligar. Sim. Bom, esse caminho Jesus ele vai seguir, ó, esse percurso. E a multidão vem atrás dele. Ele vai na direção ali do tanque de Betesda. Vamos lá para o tanque de Betesda, ó. Jesus veio de lá. Olha a multidão aqui, ó, o caminho aqui, ó. Jesus ele vem por aqui e a multidão vem atrás dele, saudando ele. Ele passa aqui pelo tanque de Betesda, onde vai ter um milagre do paralítico. E ele vem seguindo aqui por fora da cidade para entrar aqui pelo lado norte. Bom? Aqui na frente pelo lado norte. Vamos dar uma olhada aqui. A gente está agora em cima da Fortaleza Antônita. Jesus ele veio lá de trás, ó. Jesus passa por aqui. Os guardas ficavam sempre a postos aqui na Fortaleza Antônia. E Jesus entra por essa porta. A porta norte, aqui, ó. Portão norte da cidade. Aqui embaixo. Onde ele, ó, entra pela cidade e vai desfilando pela cidade de Jerusalém, que vocês agora estão vendo aí. Vou fazer uma virada de 360 graus aqui, ó. Agora imaginem essa cidade cheia, lotada, perto de festa, quando Jesus ele chega. Vamos dar uma olhada mais de baixo aqui agora. Olha só. Jesus ele vem justamente fazendo esse percurso aqui. Vou destacar aqui para vocês. Vamos lá, ó. Jesus vem de lá, ele vem aqui, ó, pela cidade, fazendo esse percurso,
Aqui, ó. Vem andando a cidade todinha e a multidão atrás. E os fariseus só de olho, seguindo ele. Prosseguindo. Lá, ó. Todo esse percurso. Dá uma olhada aqui na cidade, ó. Aqui, ali, ó, nós temos a cidade alta. Essa aqui é a cidade alta, onde os ricos moravam. O pessoal que tinha dinheiro, ó, morava por aqui. Repara na qualidade das casas, tá? O pessoal mais humilde ficava na cidade baixa. Por que cidade alta e cidade baixa? Porque Jerusalém é cheio de monte, é cheio de colina. Ó. Então, olha só. Ó. Lembra um pouco as favelas do Rio de Janeiro, mas era melhor, tá, gente? Então, a cidade baixa aqui, ó. Na época de Davi, Jerusalém era só isso aqui, ó. Na época do rei Davi só tinha isso aqui, ó. Cidade baixa, cidade de Davi. Essa área aqui era chamada de cidade de Davi. Isso aqui, ó. O palácio de Davi ficava aqui, ó. Nessa área. Lá atrás. Essa área aqui era Jerusalém. E depois a cidade foi crescendo e ficou desse tamanho aí na época de Jesus. Vamos lá, ó. Jesus está vindo por aqui. Passando e ele vai entrar no templo por essa porta lateral aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo outro ângulo para vocês. Vamos lá. Dá uma olhada aqui da cidade de Davi, ó. Lá de cima tem um templo. Jesus ele vai entrar por aqui, ó. Por essa entrada lateral, tá vendo? Ó, isso aqui agora, tudo isso aqui é a área do templo de Herodes, na época de Jesus. Tudo isso aqui é o templo. Vamos dividir quais são, que áreas são essas. Vamos lá. O templo, na verdade, pessoal, o templo é só aquela construção linda ali do meio. Tá? O templo é isso aqui. Essa área grandona aqui que vocês estão vendo, essa área grandona aqui, é o pátio dos gentios. Vou fazer aqui, ó. PG. Pátio dos gentios. Quem podia andar aqui? Né? Gentios. Quem não era judeu podia andar por aqui, livre acesso. Ó. Pátio dos gentios, aqui, livre acesso. Inclusive, era aqui que os cambistas ficavam. Foi aqui que Jesus desceu o pau nos bandidos lá, dos milicianos. Foi nessa área aqui, ó. Aqui ficava cheio de barraca. O comércio aqui era forte. Aqui e lá, ó. Jesus desceu o farrapo lá. Né? Lembra da revolta da Chibata? Então, a primeira revolta da Chibata aconteceu em Jerusalém com Jesus, entendeu? Depois foi no Brasil, mas a primeira foi em Jerusalém. A revolta da Chibata. Bom, se a gente for prosseguir, aqui, galera, vamos lá. Deixa eu prosseguir aqui. Vamos lá. Esse aqui é o pátio das mulheres, tá bom? Por quê? As mulheres não eram permitidas entrar na área do templo. Então, Herodes construiu um pátio para as mulheres. A partir daqui, só podia entrar quem fosse judeu. Homem, mulher ou criança judeu. Se um não-judeu cruzasse esses limites aqui, era morto. E aí os soldados do templo ficavam aqui nas portas, tanto nessa porta frontal, como nas entradas, né? Na verdade, aqui só tem essa porta frontal, para que nenhum não-judeu entrasse aqui. Se um não-judeu entrasse, tinha uma placa escrita em grego, em latim e em hebraico, em aramaico, dizendo proibida a entrada de não-judeus, punido com a morte. Então, aqui, ó, aqui na frente, tinha essa placa que proibia a entrada de não-judeus. Então, nesse pátio só mulheres, ok? Mulheres e crianças e judeus, ok? Era aqui que Jesus pregava, aqui, ó, no pátio das mulheres. Quando fala que Jesus pregava no templo, era nessa área aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar
aqui para vocês verem. E aqui na frente, nós temos o templo em si. Só passava dessa porta aqui quem era homem, né? Por exemplo, os homens vinham para cá, ó, fazer a sua oferta, tá? As mulheres, elas tinham que ficar aqui nessa escada, nessa escadaria, elas não podiam passar. E aí só passava aqui os homens, e lá dentro, só os sacerdotes. Ok? Só os sacerdotes. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Alguma curiosidade sobre a cidade? Vocês querem saber onde alguma coisa aconteceu? Alguma dúvida? Vamos seguir o trajeto de Jesus? Vocês querem ver por mais um ângulo? Acho que tem outro ângulo que a gente não viu ainda lá de trás. Vamos ver. Pronto, aí, ó. Colocar um óculos 3D, você se sente lá dentro. Eu não sei se o Rafael está falando, mas não estou ouvindo nada. Bom, tá aí. Bom, vamos entrar no tempo agora? Tá ouvindo? Oi, agora estou. Eu quero saber quando vai ser a viagem patrocinada pelos investigadores para lá para Jerusalém. Demorar. Então vamos lá. Templo do Monte. Vamos lá, vamos entrar no templo agora. Opa, estão vendo aí? Reage aí com algum emoji aí para confirmar se vocês estão vendo aí a estrutura aí. Ó. Ótimo. Vamos lá, ó. Vamos entrar agora no templo, ó. Ó, aqui é o pátio dos gentios. Ó. Só os gentios, né? Judeus e gentios, os gentios podiam vir aqui, ó. Jesus expulsou os cambistas aqui. Bom? Então, olha quantas colunas, olha como era grande, como era magnífico, tudo isso aqui, ó. Ó, pátio dos gentios, ok? Bom, vamos entrar pela porta da frente. Tem uma travada para vocês, é normal, por causa do aplicativo, tá? Ele é bem pesado. Ô, Roger, Oi, quanto tempo mesmo que foi para poder construir o templo? A reforma de Herodes durou? 40 anos. Rapaz, mas valeu a pena essa reforma dele. Todo o tempo foi 40 anos, né? A estrutura do templo levou 7 anos, né? Desde o início do reinado dele. Mas o templo, na verdade, na época de Cristo, ainda estava em construção, né? Ele não era totalmente 100% pronto ainda, mas ele era já nessa estrutura aqui que vocês estão vendo. Tá? Olha, ó, estamos entrando aqui, ó. Pátio das mulheres. Mulheres, vocês podem vir até aqui só, hein? Daqui a pouco só vai poder quem for homem vai poder continuar, as mulheres vão. Quem for mulher, dali para frente, vai ter que sair da aula, vai poder entrar, porque aqui é o pátio das mulheres, até aqui vocês podem, ok? Então, vamos lá. Ó, lembra? Ó, sabe o que é isso aqui? Quem chuta aqui que é isso aqui? É onde depositada as ofertas. Isso aí.
Foi Lembra? a viuvinha, Isso. O foi na episódio da viuvinha, ó, Jesus estava por aqui com seus Ninguém, discípulos. ninguém fala viúva, né? Você não fala viuvinha. É por causa da música, né? É culpa dos professores da escola dominical, entendeu? Isso. Culpa deles. Mas é isso mesmo, aqui, ó. Os depositórios da oferta das Ô, ofertas. Laje, agora, uma pergunta. Quando Jesus ele passou não sei se era o barro no olho daquele cego, foi aí nesse pátio? Não, não, isso vai ser Foi no- lá no tanque de Siloé. É um Não, outro tanque, lá fora do templo. é porque tipo assim, eu não me lembro bem, na novela eles fizeram como se tipo assim, foi em alguma parte do templo que o cego estava, não sei, ou na porta de E entrada. depois, né? Na porta de entrada. Eu acho Sim, que foi na porta de entrada. o cego, depois ele vai ser chamado pelos fariseus e ele vai ser interrogado aqui no Sinédrio. É, aham, é, E vai ser é, perguntado quem foi que curou ele. Então, vão é, trazer ele para aqui para o templo depois. uhum. Entendeu? Mas ele, quando ele vai lavar o olho dele, é lá no É no tanque mesmo, é no tanque. é. Vamos lá, deixa eu só dar uma relaxada aqui, porque o aplicativo está travando um pouquinho. Então, vamos lá. Então, ó, pátio das mulheres, ok? Vamos mais a fundo? Ó, Oi. por que era pátio só, as mulheres não podiam entrar? Tinha alguma tese Não, vamos lá. deles? No, Não é no, isso? no pátio do templo, né? Por que que não se permitia às mulheres? O templo era um lugar sagrado, um lugar, né, em que haviam os sacerdotes, eles tinham que estar frequentemente purificados, não podiam ter pegado em nada contaminoso para oferecer um holocausto, um sacrifício. Eles estavam em serviço a Deus, então assim, era 24 horas sem contato com coisas impuras. E a mulher, ela tem um período de impureza, que é o período da menstruação. Para evitar que o templo fosse contaminado por mulheres em situação impura, as mulheres então não podiam entrar no acesso ao templo, entendeu? Porque às vezes a mulher ela poderia estar em seu período impuro, então ela poderia contaminar os sacerdotes e contaminar também as ofertas que os sacerdotes iam oferecer, né? Por causa do fluxo de sangue da mulher, né? Como a gente sabe, o sangue, né? Em determinada circunstância, ele é impuro, então a mulher ela não podia adentrar depois dessa porta que vocês estão vendo aqui, ó. As mulheres elas iam até a escadaria aqui, mas daqui para trás, daqui para frente, ela não entrava mais. Pergunta. Aonde Maria e José encontrou Jesus criança conversando com os professores? Aqui, Essa escadinha aí? aqui no pátio das mulheres, aqui, ó. Era aqui que aconteciam os debates, as tretas, era tudo aqui no pátio das mulheres. Foi aí quando a Maria encontrou Jesus conversando com ele. Isso. Inclusive, quando Jesus é apresentado no templo, ele é apresentado aqui nessa escadaria, ó. Vou mostrar para vocês. Na escadaria aqui mais próxima do interior do templo. Por quê? Porque Maria não podia passar dali para frente. Quando Jesus ele vai fazer a sua primeira oferta, né? Ele vem José, Maria e Jesus para aquela área. Deixa eu dar uma destravada aqui, né? José, Maria e Jesus. Aqui na escada, Jesus é apresentado, tá? E depois, quando Jesus, com 12 anos, vai fazer sua primeira oferta, ele entra aqui, ó, na escadaria aqui com José, porque Maria não podia entrar, então ele entra com José ali na escadaria.
Aí, palmas para a pessoa que criou esse aplicativo aí, hein? Esse aplicativo é muito bom. Inclusive, ele está disponível Ó, aí. Quem desejar. Deixa eu só dar voltar lá pro tempo, ó. descendo um sarrafo no. Ó. Conseguindo ver? Tudo que vocês estão vendo de dourado é ouro, tá? Ouro puro. Essas pedras que vocês estão vendo pesavam cerca de 800 toneladas cada uma, tá bom? E era tudo feito com pedra lavrada. Brancas, brancas, da cor da neve, essas pedras, tá bom? Ó, o altar do holocausto, onde eram oferecidos os holocaustos ali, ó. Ali o altar. Ok? A bacia de bronze. Ok? Então, essa área aqui, ó, só sacerdotes e homens, ok? Podiam entrar nessa área porque era a área de consagração e oferta dos sacrifícios, ok? Só virar aqui, peraí. E os levitas? Bom, vamos lá. Os levitas e os sacerdotes. Também entravam, também, né? Sim, sim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entrarem no interior do templo agora. Vamos lá. Eita, vamos entrar no templo. Hum. Pronto. Passamos o primeiro véu e agora estamos dentro do lugar santo. Estamos aqui com os objetos, o castiçal, que inclusive eram 10 castiçais de ouro, tá bom? Aqui só tem um, mas eram 10. A mesa, vamos chegar perto aqui do castiçal de ouro, a gente vê os detalhes. Bom. Tá bom. Do outro lado, temos a mesa com os pães da propiciação, e depois os sacerdotes se alimentavam, ok? E aqui no meio, o altar do incenso, que queimava constantemente um aroma, ok? Inclusive, galera, o candelabro era a única iluminação que o templo tinha, tá bom? Não tinha outra iluminação interior, não tinha janela, não tinha entrada de ar, não tinha nada, tá bom? E ele só podia ser aceso com o fogo santo, né? Não podia ser fogo Exatamente. estranho. Não podia ser fogo estranho, tinha que ser um fogo tirado do altar do holocausto. Então, o altar lá queimando tinha que ser fogo do altar. Se trouxesse fogo estranho para o candelabro, era profanar, então, o lugar sagrado. Da mesma forma, o azeite para o incenso tinha que ser de primeira qualidade. Não podia ser qualquer tipo de azeite. Então, para se sacrificar, para oferecer o azeite aqui, né, como um aroma suave, o perfume, tinha que ser o azeite de melhor qualidade. Afinal de contas, era para Deus, né? Bom, vamos para o lugar agora que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Quem já pisou no Santo dos Santos? Pronto. Estamos aqui, Santo dos Santos, um lugar vazio. Bom, não preciso explicar para nenhum de vocês por que está vazio, né? Então, está aqui, ó, o véu do templo. Ó, por que fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Porque o véu, gente, era de uma ponta a outra, não tinha uma abertura no meio, não. Tá?
O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos pelo canto, tá bom? Não era duas cortinas em que elas se encontravam no meio, nada disso. A abertura era pelo canto, da mesma forma como a gente entrou. Por isso que o véu, quando ele se rasga, é de cima para baixo. Agora vocês imaginam o tamanho desse véu. Era uma peça só, um tecido só. Essa peça aqui, ó. Era um tecido só, bordado e desenhado, ó. Aí vocês imaginem o tamanho dela. Imagina o trabalho, imagina quantas lâmpadas para poder tecer esse Exatamente. véu aí. Você pode imaginar. Bom, aqui nós saímos do lugar santo. A cortina tem a porta, né? E a cortina do lugar santo. Nós saímos do Santo dos Santos. Vamos sair agora do interior do templo. Vejam os detalhes aqui, né? Procuram ser mais fiéis possível ao que era de fato o templo. Olha o sol, gente. Imagina a visão. O sol nascendo de frente para o templo, iluminando essas bordas douradas aqui de ouro que refletiam em toda a cidade. Deveria ser uma coisa linda de se ver. Sabe quando João fala em Apocalipse que a cidade não precisava de sol porque a glória do Cordeiro iluminava em toda a cidade? João estava falando justamente para os judeus de Jerusalém que se lembravam, quando o sol nascia em Jerusalém, que o sol refletia no templo, nas bordas de ouro, e as luzes refletiam em toda a cidade. Aí vocês podem imaginar mais ou menos como é que era o espetáculo que se via na época de Cristo. Bom, esse foi o nosso tour por Jerusalém. Uma Jerusalém de 2000 anos atrás, ok? Do primeiro século, ali da primeira metade do primeiro século, da época de Cristo, né? Esse aplicativo está disponível para ser baixado, tá bom? Quem tem acesso aí ao Telegram dos investigadores da Bíblia, eu posso estar disponibilizando o link através do nosso grupo, tá bom? E é isso. Bom, nós vamos finalizar nossa aula de hoje por aqui, com esse tour pela cidade de Jerusalém. Então, a gente vai deixar o resto do capítulo 21 para a próxima aula, onde a gente vai, então, dar continuidade ao estudo do ministério de Jesus em Jerusalém. A gente começou hoje, paramos aí, então, no versículo 17. Então, semana que vem, a gente finaliza o capítulo do versículo 18 em diante, ok? Então, agradeço aí a presença de todos. Espero que tenham gostado aí do tour, esse tour noturno, ok? Quem sabe um dia nós estamos todos juntos aí, visitando aí o que sobrou aí da cidade de Jerusalém, né? Lá em Jerusalém. Mas, se não conseguirmos, eu tenho certeza que todos nós estaremos na Jerusalém Celeste, relembrando dessa aula futuramente. Amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. E você que nos acompanhou pelo YouTube, não esquece de deixar o like aí, compartilha, fala pra gente que você assistiu da maquete, compartilha o vídeo e me segue nas redes, o link está sempre aqui na descrição. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por sua graça e misericórdia sobre nossas vidas, por mais uma semana, mais uma aula que continua nos abençoando e sendo conosco, no nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, e nos dê força para sermos melhores cristãos a cada dia e vencermos o mundo mal. Ser conosco, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a todos, pessoal.